Pessoal, hoje eu estou na clínica Leben, Dr. Hamilton Fronier. Bom, se não for assim, ele vai me corrigir. Ele é homeopata, médico homeopata de trabalho ou do trabalho, acho que é do trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e também o estresse. Por que eu procurei o doutor para que a gente falasse sobre este assunto? Pelo momento que estamos vivendo. Gente, o pessoal está enlouquecendo. Sério mesmo, até nós estávamos comentando antes, dá até dó do povo, né? Porque não sabe o que fazer. Tudo bem contigo, doutor Hamilton? Boa tarde, prazer em recebê-la aqui, Tamires. Mais uma vez, é a segunda vez, né? É verdade. Então, eu fico feliz que, você tenha escolhido aqui a clínica. E como você mesmo colocou, né, é um momento delicado, de muita ansiedade sendo gerada, estresse, né? Então acho que a gente precisa passar algumas informações e explicar também o que pode ser feito, né, no momento desse, em termos de tratamento. Então estamos aqui para ajudar e informar, né? É que o que está acontecendo hoje com essas pandemias, que é o coronavírus, que é a dengue, e tem outras coisas mais, né? De que forma que as pessoas devem agir, doutor? Elas estão apavoradas. Bastante, né? A gente vê que as ruas estão vazias, a gente vai no fórum, está fechado, quer dizer, é um cenário totalmente assim, como se fosse um cenário de guerra. O mundo está parando. Né? Como se fosse uma guerra, foi decretada a guerra, o Brasil está sendo invadido e os mercados vazios, tudo isso, né? Então, eu acho assim, os cuidados devem ser mantidos, cuidados básicos, né? Cuidados de higiene, cuidados de... os contatos, né? A distância tem que ser mantida. A alimentação deve ser colocada assim, de uma forma mais natural possível, a hidratação, os bons hábitos, né? Então tudo isso já deveria estar isso já incorporado, né? na nossa vida de casa mesmo. Mas agora mais ainda, né? Então, mas não é momento para pânico, não é momento para a gente poder, vamos dizer assim, o circo está pegando fogo. Não, acho que tem que ter a prudência, tem que ter, assim, por exemplo, equilíbrio. Eu estou no comando, eu posso dominar isso, eu posso contornar isso aí e não transformar aquilo num fogo, né? Porque senão a pessoa ela perde todo o rumo de cuidado e daí não cuida de si, não cuida do familiar e tudo sai do eixo, né? Então não é bom. Doutora Hamilton, você atende aqui bastante, claro, donas de casa que vêm trazer seus filhinhos na clínica. Como você está lidando assim com bastante crianças? As crianças também mostram uma certa preocupação ou não? Mostram sim, elas perguntam. Hoje em dia estão mostrando. Porque elas sabem, né? Bom, elas não estão indo para aula. Elas perguntam por que eu não estou indo para aula e tal. Não dá para ir para lugar nenhum, ficar em casa, brincar com quem, né? Não ver o amiguinho também. Então elas estão sentindo esse momento, né? Até porque o ano letivo começou não faz lá muito tempo, né? Elas estão preparadas para umas férias em julho, né? Mas agora nós estamos em março, no dia 18 e a professora ela disse que não vai ter nada hoje. Então elas vivem isso. E até perguntam, né? O pai vai para onde? Vai lá, mas vai ver o coronavírus? Não vai? Quer dizer, elas ficam também ambientadas nisso, né? Infelizmente, né? Ficam sim. Né? Agora, de que forma? Eu estou conversando com ele mais, parece que ele é um psicólogo, né? Mas como ele lida bastante com as donas de casa, as crianças, será que é bom os pais ficar falando sobre isso muito perto das crianças? Porque as crianças, elas têm uma reação diferente. Tem, bastante. Porque para a criança assim, ela não tem, vamos até falar em psicologia, sim, a mente delas não tem um filtro tão elaborado como o do adulto, né? Então para ela é tudo mais intenso, tudo é muito mais fantasiado. Então para ela uma historinha vira um terror. Né? Então eu acho assim muito prudente em casa, por exemplo, evitar a rede social, evite de ficar vendo mensagem, e daí tem justo, e daí tem um vídeo que uma pessoa lá acabou falecendo, a outra está em estado grave, quer dizer, evitar isso aí. Eu acho que, enfim, aconteceu em determinado lugar, tudo bem, mas se a gente está fazendo a nossa parte, os nossos cuidados, e que estão sendo feitos, espero que estejam fazendo, a gente ameniza, né, uma chance de um contágio ou de alguma complicação, né? Então tem que ter, assim, explicar para a criança, mas não transformar aquilo ali numa situação muito aterrorizante, né? Senão a criança acaba, às vezes não dorme, às vezes fica pensando, será que meu amiguinho espirrou, eu estava perto? Então não é bom. Às vezes a gente vê que até
a história do bicho-papão para alguns, depois fica lá, né? Aquilo alimenta uma fobia, alimenta uma insegurança. Essa criança vai ser um adolescente, vai ser um adulto. E aí? Ela vai ter que ser segura um dia das coisas que vai fazer, da postura, vai ser um profissional. Ela não pode trazer lá uma insegurança, uma coisa que depois fica aflorando, né? E é verdade, porque o coronavírus a qualquer momento termina, né? Se Deus quiser. E daí? E a cabecinha do seu filho, como vai ficar? Essa que é a questão. Então eu até conversei com uma paciente hoje, até coloquei para ela. Tá aí uma situação, tá aí uma condição, mas e o pós? Como é que vai ficar? Como é que fica a psique? Como é que fica isso, né? Então a gente não pode esquecer disso aí. Né? Um transtorno pós-traumático, né? Da parte. Exatamente. Agora, na área da homeopatia, o que tem para ajudar nesta situação? Então, na homeopatia a gente tem os medicamentos, né? A gente tem vários medicamentos e cada medicamento é selecionado a partir do perfil de cada pessoa. Então, uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um determinado gênio, ela tem um determinado remédio que serve para ela. E o remédio que serve para ela, Tamires, o remédio vai servir tanto para a parte endócrina, para a parte digestiva, para a parte psicológica e também para a parte imunitária. Então dizer que um remédio homeopático é somente voltado para um vírus, não é verdade. Ele tem que ser um remédio que te estimula em todas as funções do corpo, que seja qualquer uma delas. Então assim, não existe uma fórmula de bolo e dizer, vamos tomar um remédio A, B ou C, que ele vai dar conta aqui do coronavírus ou do vírus da dengue, que está aí também, né? Ou como foi alguns meses atrás a questão lá da meningite, né? Então é assim, é vir consultar, ver o teu perfil, o teu padrão, que família você está inserido, qual que são as tuas preocupações, porque o remédio tem que encaixar aí. Tem que encaixar aí. Se ele encaixou ali, a tua imunidade, ela tende a aumentar, ela tende a estar mais alerta, né? Então a coisa funciona mais ou menos dessa forma aí, né? É porque você falou em aumentar, a pessoa, o indivíduo tem que estar sempre com a sua imunidade também bem equilibrada. Bem equilibrada. Que assim também não corre o risco de ficar pegando qualquer vírus, no caso. Qualquer vírus. E na verdade a imunidade boa, ela faz assim. Ela nos protege não só de vírus, bactérias ou de qualquer agente agressor externo que entre no organismo. Na verdade, o nosso corpo ele produz células cancerígenas. O nosso corpo tem células que precisam morrer para células novas ocuparem um espaço. E quem faz isso é o sistema imune. Então não é só a defesa do que vem de fora, não. Dentro do corpo tem que haver uma limpeza, tem que haver uma reciclagem. O sistema imune faz isso. Então o sistema tem que estar alerta o tempo todo. A gente dorme, mas ele está funcionando. Como o coração, está batendo. O sistema imune está lá, ele está recrutando soldados para fazer esse trabalho aí. Vamos atacar quem está entrando, mas vamos limpar a nossa casa também, né? Então, é um trabalho... É primordial, uma casa bem tudo funciona melhor quando está organizado, né? Agora, se está uma bagunça, só estou olhando para o vírus, mas não estou olhando esse lado aqui, de um fungo ou de uma outra coisa, também vai dar um outro problema, né? Então, questão de mofo... Muita gente não dá importância, mas o mofo também é bastante perigoso. O que o mofo pode causar no nosso organismo, doutor? Você sabe? Então, é um fungo. E fungo existem infecções fúngicas, né? Então, existem infecções fúngicas, a parte alérgica também que o fungo causa, né? Então, existem fungos que causam problemas respiratórios também, né? Então, tem que ter o cuidado aí de sempre estar, né? Um cuidado básico, né? De higiene e tudo, né? Resolve o problema. Doutor, a homeopatia, você não vende o produto, você receita o produto. Nós temos lojas adequadas para atender? Temos, e Umuarama é uma cidade que está bem servida, né? A gente tem farmácias homeopáticas aí que eu digo para vocês assim com qualidade, com bastante seriedade, trabalham, assim, são rápidos para entrega. São farmacêuticos que temos aqui em Umuarama bem competentes. E não é uma farmácia, são várias farmácias. Às vezes a gente vai para uma outra farmácia, uma outra cidade, que às vezes só tem uma farmácia homeopática, ou às vezes nem tem. Às vezes nem tem, né? Então, mas aqui a gente está bem servido, tá? A farmácia funciona sábado até meio-dia, né? Então a gente tem essa opção, né? E até instrui os pacientes a terem alguns remédios em casa. Porque em emergências, às vezes crianças, né, febres, otites,
né? Às vezes algum quadro agudo, então a gente às vezes acaba consultando essa pessoa e, né, deixa ela preparada para alguma ocasião. Tem mães que já consultam há 10, 15 anos comigo e a gente já tem assim uma rotina e até às vezes a mãe sabe, né? Tá com uma febre, eu vou dar uma beladona, tá com alguma outra coisa, né? Ela fala, doutora, eu já dei um alho cepa aqui, tá com espirrinho e tal. Eu falei, bom, daí segunda você vai no consultório e a gente vê, né? Então as mães já têm já uma instrução, né? Já conhecem a homeopatia. Até mesmo nós, né? Procurar nos medicar, mas com produtos naturais, o mais que puder. Sim. Porque a homeopatia é um remédio que não deixa resíduo no organismo, não sobrecarrega fígado, não sobrecarrega o rim, né? Ele não tem assim toxicidade que a gente vê assim, vai causar um dano, uma sobrecarga. Não dá dor de estômago, não dá azia. Então, por essas comodidades e também pelo preço, né? O remédio homeopático hoje, vamos colocar aqui, chutar alto, um frasco, R$28, R$25. Aí você vai numa outra farmácia e tal, você vai ver um antibiótico, não é R$28, né? Então ele tem outro preço. Claro que cada situação cabe uma escolha, né? Às vezes realmente talvez precise de um antibiótico, um caso ou outro, né? Mas enfim, a homeopatia tem um preço diferenciado. Você falou em antibiótico. Eu vou pegando o que você está falando. Falando em antibiótico, nós não podemos tomar um antibiótico mais que 7 dias, né? Mais ou menos isso. Agora, na homeopatia, tem produtos que dá para tomar mais tempo sem causar nada no rim? Sim. Eu, muitas vezes, passo prescrição para 2 meses. Nossa, que bom. A pessoa vem daqui a 2 meses e tal, a gente reavalia e vê, né? Toma remédio diariamente. E assim, a gente não tem esse problema, assim, vai causar alguma coisa, assim, uma disfunção renal, hepática, não. Enfim, é uma questão assim, a gente fica tranquilo. A pessoa também, né? Não precisa tomar um remédio porque aquele causou um mal. Vamos curar um mal que ele causou. Não. Né? Então a gente dá assessoria para a pessoa, explica o que é o remédio, como é tomado e tal, sem problemas. Ótimo. Agora, você é aquele doutor que receita chazinhos. Porque diz que médico não receita chás. Ele prefere receitar o remédio mesmo, né? Vai fácil comprar. Eu sempre falo que vai mascarando o problema. Então, a homeopatia, eu vejo assim, que vai tratando o mal pela raiz, né? E você se cura. Agora, tem produtos que você pede para manipular, mas receita aquele chazinho também que dá pra gente buscar lá na horta? A gente sempre fala para as mães, né? A gente sempre fala, né? Aquele poejo, né? Aquele chazinho sempre vai bem, aquele chá de laranja, uma erva doce, cidreira, né? Eu adoro tudo então, isso. Na verdade, complementa bem, sabe? Hortelã, né? Então tá ali na horta, tá fácil de pegar e tal. Sabemos que não tem veneno, né? Não tem, tá ali, foi cultivado pela mãe, pela avó, pelo pai, né? Então tá lá, é só tirar né, da hortinha lá e fazer, né? Então não tem segredo, o bule tá em casa, a água tá ali, tá fácil. Deixa na cabeceira da cama, toma uma gotinha ali, uma dosezinha. Cabeceira da cama, agora você me faz também fazer uma outra pergunta em cima disso. Dizem, não sei se é verdade, que o chá que nós vamos fazer de manhã, nós temos que consumir ele durante o dia. Não dá para fazer um chá para ficar consumindo 2, 3 dias. O mais puro possível daí, né? Para não perder aquela propriedade, né? Então, não coloca muito. Não faça assim tanta água, né? E cada chá na sua concentração, o quanto de folha que coloca também, né? Então varia de um para o outro. Mas o consumo ali, eu vou colocar naquele dia mesmo, sabe? Consumir no dia. Até mesmo os sucos, né? Não sei se assim se você sabe, né, Tamires, mas o suco de laranja, se você não consumir ele em alguns minutos, a gente só está tomando água com sal mineral ali, porque a vitamina C já não tem mais. Ela é volátil. Então, passou ali, não sei te dizer com certeza se é 30 minutos ou 20 minutos, mas tem um tempo que se você não tomou aquele suco, ou de acerola, que também tem vitamina C, você está tomando água e os sais minerais ali, o sódio, o potássio e tal, né? Que são bons, mas a vitamina já foi. Volátil? Evaporou. Então, é isso. O que você tem para falar do alecrim? O alecrim ajuda bem. É muito bom para a memória, é verdade? Não li nada a respeito sobre a memória, né? Mas ajuda no organismo, equilibra, né? A parte emocional também. Acho que nós precisamos tomar muito alecrim para dar uma equilibrada, porque a situação não está fácil. Tem que equilibrar, de algum jeito tem que equilibrar, né? Nesses tempos aí,
o que tiver de ferramentas, né? Que Te manter de pé. que não prejudiquem outras coisas, né? Vale a pena. Hoje tem que pensar bastante nisso, né? Doutor, eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. O grande recado seria esse, né, gente? Que eu falei também no início aqui da entrevista, é a prudência, é o cuidado, é o zelo. Cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus cônjuges, dos seus pais, dos seus sogros, né? Cuidado, mas não pânico, sabe? Vamos nos centrar, vamos nos colocarmos no nosso lugar, não deixar o medo tomar a nossa cadeira. Principalmente isso daí. Nós estamos no comando. Então vamos fazer a coisa certa, seguir o que as autoridades nos recomendam, né? As distâncias, os cuidados com as mãos, com a higiene. E também eu digo outra coisa, principalmente fé, gente. Vamos ter fé, vamos orar, vamos ter fé, que esse momento vai passar e a gente vai olhar para trás e dizer, pois olha, foi difícil, mas a gente superou, né? Então seria isso, ter bastante fé nesse momento. E tudo vai dar certo, gente. Vamos confiar. Que Jesus o abençoe. Amém. E a todos aí em casa, né? Muito obrigado.